Trump anunciou ontem a retirada total das tarifas sobre alguns produtos agrícolas brasileiros. Não foram apenas os 10% anteriormente anunciados, mas também os 40% de sobretaxa que estavam sobre esses produtos. Trump retirou tudo. E agora? Foi uma vitória das negociações do governo Lula? Não, não foi, e eu vou contar por quê. Está mais do que comprovado o quanto a esquerda é imunda. Eles criam narrativas a seu bel prazer, espalham fake news adoidado, nada acontece com essa corja, mas nós podemos reverter essa situação. O que acontece? Donald Trump parece que tirou, algumas tarifas aí de alguns produtos brasileiros, e não foi só no Brasil, não, foi no mundo. E eles estão dizendo que é porque o Trump se associou com Lula. A esquerda tá pirando de vez. O Trump nunca, jamais se associaria a um comunista declarado, como eles dizem, né? Graças a Deus, Deus não tem nada a ver com essa história, acho que é o capeta, né? Mas vamos ver esse vídeo só, dá uma olhada na análise desses dois mestres aí que vão te ajudar a entender certinho o que tá acontecendo. Não caia na cilada da esquerda não, olha só. Bom, por que não foi uma vitória do governo Lula? Primeiro, porque os bastidores contam que o Mauro Vieira não entregou proposta alguma para o Rubio, não teve proposta nenhuma do governo Lula e muito menos propostas a respeito do tema que era o tema que o Rubio queria negociar conosco, as nossas liberdades sequestradas pelo STF, as nossas liberdades sequestradas há 6 anos e meio pela Suprema Corte Brasileira, desde o advento dos inquéritos das fake news. Isso não foi apresentado em momento algum. Muito bem. A segunda, então, se a gente não apresentou nenhuma proposta, claro que não dá para ser, em razão disso, a negociação ter sido frutífera. Segundo lugar, essas ordens, isso quem conta é o Lourival Santana, que é uma pessoa que está enfronhada ali nos bastidores do Trump, e ele diz que essa ordem da retirada das tarifas foi dada pelo Trump ao secretário do Tesouro e também ao representante do comércio norte-americano, que essa ordem foi dada há 10 dias atrás, ou seja, muito antes de o Mauro Vieira sentar-se com o Rubio nas últimas reuniões. E também dá conta de que as informações internas do governo Trump é de que essa ordem foi unilateral, ou seja, ela não foi uma negociação, não foi nós cedemos aqui e eles estão cedendo ali, é unilateral, portanto veio só do Trump, o Trump tomou essa decisão mesmo sem termos nós apresentado nada ao Trump. E por que ele fez isso? Porque, do ponto de vista negocial, estava insustentável. Não tinha como manter a relação com o Brasil comercial com essas taxas da forma que estavam. Então isso pode ter significado, sim, que o Trump olhou para os negócios apenas e falou: com esses caras não dá para negociar liberdades. Esses caras não têm a moeda negocial. E não tem mesmo. O Lula, o Mauro Vieira, essas pessoas não têm a moeda negocial que o Trump queria negociar conosco. As nossas liberdades estão sequestradas pelo STF. E o STF não está na mesa. E o Rubio e o Trump queriam negociar isso conosco. O Mauro Vieira, o Lula, não tem essa moeda. Não tem. O país não está na mão deles. Está na mão do STF, que não estava na mesa. E o Trump deve ter percebido isso e pensado assim, bom, do ponto de vista comercial, a gente precisa seguir em frente. Eles não têm a moeda negocial, o país não está na mão dessas pessoas, do Lula e do Vieira. Eu não tenho como sentar com Moraes, eu Trump ou eu Rubio. Então vamos desistir de negociar as questões que estavam na mesa, que eram as liberdades, e vamos seguir com o que é possível, que é a parte comercial, retirando as tarifas e tornando viável a possibilidade de intercâmbio comercial entre os dois países. Pode ter sido isso. Muito provável que seja isso. Eu acredito que seja isso, juntando essas informações de que nós tivemos uma decisão unilateral, tivemos uma decisão tomada antes das reuniões do Mauro Vieira com o Rubio e tivemos uma decisão sem o Brasil apresentar nada. Afinal de contas, eles estão nos dando isso e o que nós demos a ele?
Nada. Estamos igual ao que sempre estivemos aqui no Brasil, com as nossas liberdades sequestradas. Portanto, é provável, é possível, e espero estar errado, mas é provável e possível que o Trump tenha desistido de negociar com o Brasil as nossas liberdades. Me parece que, pelo menos nesse momento, esse é o cenário mais plausível. Trump recuou e retirou as tarifas sobre diversos produtos taxados aqui do Brasil. Será que Trump realmente teve uma grande química com Lula, ou como Lula diria, uma verdadeira indústria petroquímica, e abandonou totalmente Bolsonaro e aquelas pautas que ele defendia com tanto ardor? Bom, talvez as coisas não sejam bem assim. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. E se vocês resgatarem todos os meus vídeos que eu já falei sobre isso, as pessoas às vezes assistem e focam apenas naquilo que lhes interessa. Mas vocês vão perceber algo que eu falei muitas vezes e repetidamente nos meus vídeos. Donald Trump não está defendendo o Bolsonaro e o Brasil simplesmente apenas porque ele quer salvar a humanidade e tudo mais. Trump tem um objetivo específico lá nos Estados Unidos de acabar com a esquerda, de acabar com aqueles que fomentam toda a perseguição contra ele mesmo. E ele também, é lógico, tem um objetivo muito claro de ter sucesso no seu governo. Afinal de contas, é a última oportunidade que ele tem de ficar para a história. E ser um presidente dos Estados Unidos é muito diferente do que ser um presidente do Brasil. Presidentes dos Estados Unidos ficam imortalizados por aquilo que eles fazem. E Trump é um cara extremamente vaidoso. Todo mundo sabe disso. Sempre foi. Eu já assisti uma série de documentários sobre Donald Trump, já li muito sobre ele. E quem está em primeiro lugar para Donald Trump é Donald Trump. Sempre. Sempre. Nunca esqueçam disso. Se em qualquer momento ele tiver que trair o melhor amigo dele, aquele que ele apoiou, para se dar bem e conseguir o seu objetivo, ele vai fazer. Tem até um seriado, eu não lembro se é na Netflix ou no Prime Video, eu acho que é no Prime Video, que conta ali um pouco da história do Trump. E é muito bom, inclusive, eu gostei muito, que mostra isso, né? Um dos caras que mais ajudou Donald Trump a chegar onde ele chegou, depois foi simplesmente abandonado por ele e esquecido no meio do caminho. Mas a questão, meus amigos, é que Trump é presidente dos Estados Unidos, não do Brasil, não da Venezuela, não da Europa ou de qualquer outro país ou continente. Trump está preocupado com a presidência dele. E nós estamos às vésperas de eleições importantes nos Estados Unidos. Para que Trump continue tendo governabilidade, ele precisa ter a maioria dos candidatos eleitos dele. Só que as medidas que ele tem tomado nos Estados Unidos são impopulares. São medidas assim como ali na Argentina, que a curto prazo fazem muita gente sangrar, fazem muita gente ficar contra ele. E Trump prometeu uma América grande de novo. Então ele precisa ser radical. Assim como Milei está sendo extremamente radical na Argentina, ele precisa ser radical para combater muitas coisas internamente. Ao mesmo tempo, ele precisa combater a esquerda da América Latina, o narcotráfico que sustenta a esquerda mundial e, é lógico, colocar os seus aliados no poder de novo. Nesse jogo, às vezes ele tem que movimentar as peças de uma forma que o aliado dele fica deixado de lado, porque para ele é mais importante a governabilidade dentro dos Estados Unidos. Bom, um ponto muito importante. Trump não retirou a taxação sobre todos os produtos do Brasil. As pessoas leem as matérias de forma parcial e muitas vezes até mesmo de forma manipulada. Trump retirou as tarifas
apenas daqueles produtos que estavam pressionando a inflação dos Estados Unidos de forma a prejudicar o consumo do povo norte-americano. E se tem uma coisa que americano gosta é de consumir. Bom, vamos lá então ver as notícias aqui. Eu vou mostrar para vocês a análise mostrando que Trump não passou para o lado do Lula. Trump acabou beneficiando o Lula parcialmente e indiretamente graças à sua necessidade de tirar a pressão sobre a inflação e ter resultados nas eleições de 2026 que ele precisa para se manter no poder e continuar fazendo as mudanças que ele precisa no governo. Olha só, em primeiro lugar vamos começar com essa notícia aqui. Deixa eu ajustar aqui, que ontem eu mexi nessa tela enquanto eu estava mostrando lá o negócio lá do Renato Freitas aqui à noite numa live, né? Daquele criminoso que agora vai ser caçado aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. E tá aqui, olha. Após decisão de Trump, governo trata decreto como vitória de Lula, enquanto Eduardo culpa inflação e eleições nos Estados Unidos. Presidente americano retirou tarifas sobre produtos agrícolas brasileiros, como café e carne bovina. Nós sabemos que a carne estava sendo um grande motivo, aqui no Brasil também é. O preço da carne pode definir uma eleição, para vocês terem uma ideia. E, inclusive, isso foi manipulado durante as eleições de 2022. O maior produtor de proteína do mundo, né? Quando a gente fala produtor de proteína, é produtor de carne, ovos e coisas do tipo, é a JBS. A JBS, a gente sabe de que lado que joga, né? Nós sabemos claramente. Durante o governo Bolsonaro, a carne teve um aumento absurdo, justamente para pressionar a inflação e prejudicar o governo. Depois, eles dão uma aliviada durante o governo Lula para tentar mostrar que, graças ao Lula, o preço da carne baixou. E lá nos Estados Unidos, dois produtos de maior consumo dos americanos, que são o café e a carne, além das frutas, né, o suco de laranja lá é extremamente consumido. Eu já fui várias vezes para os Estados Unidos lá. Cara, o suco de laranja é a água deles quase lá. Eles tomam mais suco de laranja do que a água. E a laranja vai do Brasil, entre diversas outras frutas. Isso estava pressionando muito a inflação. E a imprensa norte-americana e a esquerda norte-americana usando isso contra Donald Trump. Bom, nós sabemos que muitos desses produtos também fazem parte de um composto aqui que pode ser substituído por produtos de outros países da América do Sul. Às vezes, um minério, por exemplo, não pode ser substituído porque ele só pode ser extraído aqui do Brasil. Mas outros produtos podem ser tirados de outros países. Em um primeiro momento, Donald Trump reduziu as tarifas dos demais países. Mas provavelmente a Secretaria do Tesouro deles, ou alguma outra secretaria, talvez a Secretaria de Comércio do Jameson Greer, alguma coisa assim, chegaram à conclusão que não era o suficiente para baixar a inflação. E Trump tomou uma medida extremamente política, inteligente. É isso que a gente espera de um presidente aqui no Brasil. Não um jumento que faz piadinha contra os outros países e que fica aí tomando decisões populistas para fazer Bolsa Família, distribuir gás e diminuir passagem de ônibus porque ele sabe que assim ele vence a eleição. Nós precisamos de um presidente no padrão Donald Trump e no padrão Milley. Então é por isso que muitas vezes a esquerda ataca a direita e fala: ai, você vai defender o Donald Trump que está ferrando com o Brasil? Não, eu não gostaria que o Brasil estivesse sendo ferrado. O que eu admiro no Donald Trump é o fato de que eu queria um presidente como ele. E a gente teve um presidente como ele. Ele mesmo admite, Bolsonaro era um cara durão nas negociações. Estava reduzindo impostos, estava fazendo o que tinha que ser feito, estava melhorando o resultado do país. E aí a gente vê aqui na CNN, produtos retirados da sobretaxa de Trump pesavam na inflação americana. Preços de carne bovina e café subiram mais de 10% nas prateleiras em 12 meses. Brasil é um dos principais exportadores dos itens nos Estados Unidos. Uma coisa que vocês têm que entender aqui, muita gente vai falar:
Ah, só 10%? Aqui no Brasil os preços triplicaram e a gente está sobrevivendo. Será que o americano não aguenta 10%? Cara, lá nos Estados Unidos, o juro anual, assim, para você financiar um carro, por exemplo, ou uma casa, é de 5% ao ano, tá? Um produto subir em 12 meses 10% na prateleira é um impacto muito grande lá na economia. Porque lá eles têm a economia muito mais estabilizada do que aqui no Brasil. Então, às vezes para nós os valores não são compreendidos porque a gente não entende como que funciona a economia norte-americana. E aqui a gente vê, olha, na Infomoney, percebe que se você for procurar matérias na G1, no Metrópolis, no Estadão, na Foice de São Paulo, eles só estão tratando sobre a questão do Lula venceu, Lula é um grande estadista, Lula conseguiu negociar com o Donald Trump. Ninguém fala dessas questões. Mas quando você vai para jornais econômicos, está aqui, olha, Infomoney, que inclusive o Infomoney eu não sei se ele é da Globo também, mas não é um jornal dos mais confiáveis, né? Mas eles precisam dar a notícia correta, senão os economistas que leem isso daqui vão falar, esses caras aqui estão tentando me manipular e eu sei que a verdade não é essa. E tá aqui, olha, Wall Street, acho que é do grupo Estadão, o Infomoney, porque tem o Valor Econômico que é da Globo. Tá aqui, olha, Wall Street vê acordo Estados Unidos-Brasil mais próximo e inflação dos Estados Unidos como impulso. Essa notícia aqui é de ontem, 20/11/2025. A redução de tarifas por parte dos Estados Unidos é bem-vinda, segundo o diretor do Goldman Sachs. Ou seja, o mercado financeiro norte-americano, e lá, pessoal, o mercado financeiro é absurdo. Cara, o mercado financeiro do Brasil não é uma gotinha em um balde d'água perto do que é o mercado financeiro norte-americano. É uma gotinha num balde d'água e já influencia as eleições aqui no Brasil. Imagina o mercado financeiro norte-americano. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final. Vocês estão fazendo esse canal ser desbloqueado e crescer cada vez mais. Peço para você deixar o like, compartilhar e se inscrever aqui e ativar o sino para você não perder nenhuma notificação. O canal passou por uma turbulência, logo mais eu vou voltar com as lives, mas eu preciso que vocês façam com que os vídeos aqui cheguem ao máximo de pessoas. Joguem nos grupos de direita, bolsonaristas, cristãos, tios e tias do Zap para que eu alcance o máximo de pessoas. Sempre notícias, pelo menos 3 vezes por dia aqui no canal, tá bom? Fica comigo. Deus te abençoe.